Olá, tudo bem? Hoje pela manhã eu estava orando e agora são 4:30 da tarde. Mas de manhã eu estava orando que Deus me desse uma palavra atual, uma palavra contemporânea, uma palavra que saísse do coração de Deus para os nossos corações. E Deus me deu uma palavra que eu quero tomar como título Conselhos Úteis para se viver melhor. Para quem não sabe, eu tenho o canal do YouTube, que é Marlene Teles, tá? Quando você quiser ouvir uma mensagem extraída do coração de Deus, baseado neste livro santo aqui, que é a Bíblia Sagrada, entra lá, né? Entra que você vai sempre ouvir uma palavra de 8 minutos, 10 minutos, mais ou menos nessa faixa, mas que vai falar muito com você, porque é a palavra de Deus, não é a palavra da irmã Marlene, é a palavra de Deus. E eu quero trazer como título, como eu já disse, Conselhos Úteis para se viver melhor. Deus usou o profeta Isaías, está lá no livro dele, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Todo conselho, ele deve ser pelo menos analisado. A procedência, né? Quem é que está dando esse conselho para você? É baseado na Bíblia ou é fruto de uma imaginação? É por pessoas que te querem o mal ou pessoas que querem ver o teu bem? Nós temos que ter critérios, na verdade, mas nós temos que pelo menos analisar. Porque muitas pessoas erram por falta de conhecimento ou, pior ainda, conhece, mas não coloca em prática. Então, todo conselho é bem-vindo. Eu gosto. E algumas vezes eu falo até para os meus filhos: vocês têm liberdade para me aconselhar, para me apontar aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo que não é legal. Porque às vezes nós não conseguimos ver, nós olhamos no espelho e vemos somente, né, essa fachada aqui. Mas o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, como é que nós estamos, quem somos, o que estamos transmitindo, qual a influência que nós estamos tendo para com as pessoas, isso nós não vemos no espelho. Isso só de acordo com a palavra de Deus nos conselhos que nós recebemos. E eu quero então dividir esta mensagem em alguns dias, para não ficar muito longa, né? Então, hoje eu vou falar uma parte, amanhã vai ser outra, depois outra, mas analisa, pensa nela, porque elas farão muito bem para você se você colocá-las em prática. Bom, isso eu aprendi na prática, né? E anotei na minha agenda e isso eu tenho procurado seguir. Então, eu gostaria de começar a número 1. Volte a sonhar. Sabe que um dia eu levei até um susto quando eu comecei a pensar na minha vida e pensei, ué, parece que eu não tenho nenhum sonho mais a se realizar. O que está acontecendo? A gente vai entrando numa rotina diária, os dias estão passando, eu costumo dizer que parece que os dias não tem mais 24 horas o dia, parece que tem 16, porque o dia passa voando e os anos também, né? Parece que foi ontem que eu era uma mocinha. Então, hoje eu já sou uma idosa. Então, passa muito rápido. E o que eu estou fazendo na minha vida, nesse percurso todo de vida no planeta Terra que Deus me deu? O que eu fiz para mim e o que eu fiz através da minha pessoa para com as pessoas? E quais os sonhos que eu ainda tenho? Isso é muito importante, né? O segundo item é não viva de passado. Por exemplo, quando eu fico pensando no passado, eu não prossigo para o futuro. Eu estaciono no presente. E isso não é bom. Então, tem pessoas que vivem do passado. Ela tanto vive como ela só fala no passado. E isso não traz resultados bons e positivos para a sua vida, porque você não cresce. Você estaciona no tempo passado. Mas e o que Deus tem ainda hoje para você? E não importa a tua idade, será que acabou todos os planos de Deus para nós? Para você, para mim? Deus não tem mais nenhum? Agora eu tenho que estar interessada em saber quais são os planos que Deus tem para mim. Senhor, o que tu tens para mim? Eu estou pondo em prática o teu propósito na minha vida?
eu estou frustrando o Senhor nos teus planos? O que eu estou fazendo com a minha vida? Porque os dias passam e às vezes passa o dia e eu não fiz nada, né? Então, eu preciso voltar a sonhar. E os sonhos, o que que acontece com os sonhos? Eles nos projetam para frente. Já ficar de olho no passado nos estaciona. Nós não andamos e olhando para o passado, o que que acontece? O que que acontece quando você caminha olhando para trás? Você tropeça, você pode cair, você pode se machucar e pode ser até fatal, não é verdade? Mas quando você prossegue olhando para frente, quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo a alcançar, então você vai empenhar todas as suas forças, a tua inteligência, a tua dependência de Deus, você vai fazer a sua parte, você vai declarar a palavra de Deus, né? E aquela coisa, você pode tudo, mas não é porque você é autossuficiente. A Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É por causa dele que nós podemos. Então, vamos voltar a sonhar? Você tem alguns sonhos? Se você não tem, pega um papel, uma agenda, uma caneta e escreve aí. Comece a pensar quais são os sonhos que você gostaria ainda de realizar. Quais são os sonhos que foram abortados na tua vida? Quais os sonhos que você já poderia ter realizado, mas você não parou para pensar, você não colocou em prática e eles ficaram para trás, 10 anos atrás. De 10 anos para cá, ou que seja de 5 anos, o que você tem feito com a sua vida? Ela tem sido significativa ou ela está sempre na mesmice? Você é sempre a mesma pessoa, não evolui, não faz um curso, não faz uma viagem, não ajuda ninguém, não se autorreproduz, não parou. A mesma Marlene de 5 anos é a mesma Marlene de hoje? Deus me guarde. A gente tem que ir de vitória em vitória, de sonhos realizados a mais sonhos realizados, né? Nós temos que ir, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses, né? Prosseguindo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É assim que nós temos que viver, é assim que nós vamos ser felizes. Então, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, que hoje mesmo eu, você, nós possamos pensar nisso. Ai, mas eu não tenho condições. Tem sim, tem. Todo mundo tem condições de realizar sonhos. É só começar a se preparar para isso, se programar para isso, poupar para isso e orar nesse sentido e pedir que Deus, se é da vontade de Deus, esse sonho teu, que ele se concretize e que você possa, então, marcar esse tempo de vida que você tem aqui no planeta Terra. Olha, por hoje é só, para não ficar muito extenso, mas nós vamos ter alguns capítulos e eu peço não perca nenhum, porque, olha, são conhecimentos importantíssimos que talvez você não ouve a todo dia. Você não ouve em qualquer lugar, não ouve sempre. E sempre é bom lembrar coisas boas, não é verdade? Então, isso eu extraí da minha vivência e anotei na minha agenda. E hoje eu estou passando para você. Amanhã tem mais. Me acompanhe. Que Deus te abençoe e te guarde. E que amanhã você já tenha começado a reescrever a sua nova história de vida, né? Seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que olha para frente. Deixa o passado para trás. Foi bom, mas já passou. Foi ruim, então não tem que ficar pensando. Você fez o que era errado, mas agora já fez. Então vamos pegar isso aí e transformar numa coisa boa, numa experiência de vida para ajudar pessoas. Só para isso serve. E projetando para frente. Eu preciso voar mais alto, eu preciso sonhar. E você? Que Deus abençoe você com esta palavra, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.